Existe um momento na vida em que tudo o que você acredita conhecer desmorona em segundos. Para Miguel, esse momento chegou numa tarde de setembro, quando ele decidiu consertar um rangido irritante no assoalho da cabana que haviam comprado há 3 anos. Miguel era um homem simples. Trabalhava como caseiro numa propriedade rural nos arredores de uma cidadezinha do interior, e sua esposa Helena era professora na escola local. Eles viviam numa cabana aconchegante cercada por pinheiros, longe do barulho da cidade. Era o tipo de vida que muita gente sonha ter, tranquila, previsível, segura. Ou pelo menos era o que Miguel pensava. Naquela tarde, Helena tinha saído para visitar a mãe dela na cidade vizinha. Disse que voltaria só no dia seguinte. Miguel aproveitou a solidão para finalmente resolver aquele maldito rangido no chão da sala. Já fazia semanas que o som o incomodava, especialmente à noite, quando tudo ficava silencioso e cada pequeno ruído parecia amplificado. Ele pegou suas ferramentas, ajoelhou-se no chão e começou a remover as tábuas antigas. O trabalho era mais complicado do que imaginava. As madeiras estavam bem fixadas, como se alguém tivesse se esmerado para que ficassem firmes. Estranho para uma construção tão antiga. Quando finalmente conseguiu levantar a terceira tábua, Miguel parou. Seu coração acelerou. Embaixo do assoalho não havia apenas terra ou a fundação da casa. Havia uma escada. Uma escada de madeira que descia para a escuridão. Sabe aquela sensação quando seu estômago dá um nó e você sente que não deveria continuar, mas ao mesmo tempo não consegue parar? Foi exatamente isso que Miguel sentiu. Ele ficou ali parado por alguns minutos, apenas olhando para aquele buraco negro que se abria no chão de sua casa. Uma casa onde morava há 3 anos. Uma casa que acreditava conhecer cada centímetro. Como ele nunca tinha visto aquilo antes. Miguel pegou uma lanterna e, com as mãos tremendo levemente, começou a descer. Os degraus rangiam sob seu peso. O ar ficava mais frio e úmido a cada passo. Devia ter uns 3 metros de profundidade até ele alcançar o chão de terra batida. O porão era maior do que esperava. As paredes eram de pedra, provavelmente parte da estrutura original da propriedade que datava de décadas atrás. Mas não era isso que fez Miguel congelar no lugar. Era o que estava dentro do porão. Havia uma mesa no centro, coberta com papéis, fotografias e recortes de jornal. Nas paredes, mais fotos. Dezenas delas. E num canto, 3 caixas de papelão empilhadas. Miguel se aproximou da mesa, o feixe de luz da lanterna dançando nervosamente. Pegou o primeiro jornal. A data era de 22 anos atrás. A manchete dizia: "O empresário desaparece misteriosamente deixando fortuna para trás." Havia uma foto do homem. Miguel não o reconheceu. Pegou outro recorte. Esse era de 18 anos atrás. Família procura por filha desaparecida há 3 meses. A foto mostrava uma jovem loira sorrindo. Mais recortes. Mais manchetes. Todos sobre desaparecimentos. Todos de diferentes épocas, diferentes lugares. Alguns eram de estados vizinhos, outros de locais que Miguel nunca tinha ouvido falar. Então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Entre as fotografias na parede, havia uma dele. Uma foto dele dormindo. No sofá da sala. Da cabana onde morava agora. Ele estava usando a mesma camisa xadrez que tinha comprado 6 meses atrás. Ao lado da foto, um post-it amarelo com uma letra que ele conhecia muito bem. A letra de Helena.
Estava escrito apenas uma data, em 15 de outubro. Isso era daqui a um mês. As mãos de Miguel tremiam tanto que ele quase derrubou a lanterna. Ele começou a olhar as outras fotos na parede com mais atenção. Haviam outras dele. Uma no mercado. Outra no bar da cidade. Uma terceira saindo da igreja. Todas recentes. Todas tiradas sem que ele soubesse. E então ele percebeu algo que o fez sentir náusea. Entre as fotos antigas nas paredes, havia imagens de outros homens. Pelo menos 5 diferentes. E todos tinham algo em comum, pareciam ter sido fotografados sem saber, em momentos cotidianos, assim como ele. E cada um tinha um post-it com uma data. Miguel pegou uma das caixas do canto e abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia roupas masculinas. Camisas, calças, até sapatos. Tudo cuidadosamente dobrado e guardado. Abriu a segunda caixa. Mais roupas, mas de tamanhos diferentes. A terceira caixa estava cheia de documentos. Certidões de nascimento, carteiras de identidade, cartões de crédito. Tudo de pessoas diferentes. Um dos documentos chamou sua atenção. Era uma certidão de óbito. O nome do falecido estava ali, claro, Roberto Mendes Almeida. Miguel reconheceu o nome. Era o empresário da primeira manchete de jornal que tinha visto. O que desapareceu 22 anos atrás. Mas a certidão de óbito era de apenas 3 anos atrás. E o local da morte estava listado como essa propriedade. A mesma onde ele morava agora. Miguel sentiu o quarto girar. Ele se apoiou na parede de pedra tentando processar o que estava vendo. Helena. Sua esposa. A mulher com quem dividia a cama todas as noites. A mulher que sorria docemente enquanto preparava o café da manhã. A mulher que o beijava antes de sair para trabalhar. Quem era ela realmente? Ele voltou para a mesa e começou a vasculhar os papéis com mais urgência. Havia um caderno. Um diário. Miguel o abriu numa página aleatória e começou a ler. Roberto foi mais difícil do que imaginei. Ele percebeu cedo demais. Tive que acelerar o cronograma. A propriedade quase foi comprometida, mas consegui resolver. As cinzas estão espalhadas no bosque norte, perto do riacho. Ninguém vai encontrar. Miguel virou mais páginas, seu horror crescendo a cada palavra. Eduardo foi perfeito. Confiou em mim completamente até o último momento. Durou quase 5 anos. Foi bom enquanto durou. A cabana precisava de reformas, e ele cuidou de tudo antes. Prático. As páginas continuavam. Nomes diferentes. E histórias diferentes. Mas todas com o mesmo final. E então Miguel chegou na última entrada. Era recente. De 2 semanas atrás. Miguel é gentil demais. Quase me faz questionar o plano. Quase. Mas ele serve ao propósito. A data está marcada. Outubro 15. Depois dele, preciso parar por um tempo. Estou ficando descuidada. Quase deixei ele encontrar o porão na semana passada. Miguel largou o caderno como se estivesse pegando fogo. Seu cérebro se recusava a aceitar o que estava lendo. Não era possível. Não a Helena que ele conhecia. Não a mulher que chorava assistindo filmes românticos. Não a mulher que cuidava de pássaros feridos no jardim. Mas as evidências estavam todas ali. Ao redor dele. Naquele porão secreto embaixo de sua casa.
Ele precisava sair dali. Precisava pensar. Ligar para a polícia. Fazer alguma coisa. Mas quando começou a subir a escada, ouviu um som que o paralisou. A porta da cabana se abrindo. Passos no assoalho acima de sua cabeça. A voz de Helena, de Miguel? Amor, você está em casa? Minha mãe não estava se sentindo bem, então voltei mais cedo. Miguel desligou a lanterna e imediatamente ficou no escuro, congelado na escada. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que ela poderia ouvi-lo mesmo de cima. Os passos de Helena se aproximaram da sala. Ele a ouviu parar. Podia imaginar perfeitamente o que ela estava vendo: as tábuas do assoalho removidas, o buraco aberto, a escada exposta. Houve um silêncio longo. Tão longo que Miguel pensou que talvez ela tivesse saído. Então ela falou, e sua voz era diferente. Não tinha mais aquela doçura familiar. Era fria. Calculista. Miguel. Eu sei que você está aí embaixo. Por favor, suba. Precisamos conversar. Cada fibra do ser de Miguel gritava para ele permanecer escondido. Mas ele sabia que não tinha escolha. Ela sabia que ele estava ali. Ela sabia que ele tinha visto tudo. E pelo que ele tinha lido naquele diário, ela tinha experiência em lidar com situações como essa. Lentamente, Miguel subiu a escada. Quando sua cabeça emergiu do buraco no chão, ele viu Helena sentada no sofá. Ela estava calma. Assustadoramente calma. Havia uma xícara de chá nas mãos dela, como se fosse apenas mais uma tarde normal. Sente-se, ela disse, indicando a poltrona à frente. Miguel obedeceu, mantendo distância. Seus olhos procuravam alguma rota de fuga, alguma arma improvisada. Helena tomou um gole do chá e suspirou. Você não deveria ter encontrado isso. Eu fui tão cuidadosa. Tão meticulosa. Mas você sempre foi curioso demais, não é? Sempre querendo consertar coisas. Quem é você? Miguel conseguiu sussurrar. Helena sorriu, mas não era o sorriso que ele conhecia. Era algo completamente diferente. Essa é uma pergunta interessante. Quem sou eu? Sou Helena Carvalho, professora. Sou sua esposa. Sou a mulher que você ama. Ela fez uma pausa. Mas também sou outras coisas. Coisas que você não precisa entender. Você matou aquelas pessoas. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Helena não negou. Apenas inclinou a cabeça levemente. Matei. 5 ao longo de 23 anos. Não por prazer, se isso te consola. Por necessidade. Por sobrevivência. Por razões que você nunca compreenderia. Eu vou para a polícia. Helena riu. Foi uma risada genuína, como se ele tivesse contado uma piada. Vai. E vai contar o quê? Que encontrou um porão secreto com evidências de crimes antigos. Evidências que facilmente podem desaparecer? Você esquece que eu tive anos para planejar cada detalhe. As cinzas estão espalhadas. Os documentos podem ser queimados em minutos. Não há corpos, Miguel. Não há provas concretas. Existe o diário. Que não menciona nomes reais. Que poderia ser ficção. Que poderia pertencer a qualquer pessoa. Ela se inclinou para a frente. Você acha que sou amadora? Que depois de mais de 2 décadas fazendo isso eu seria pega por causa de um diário? Miguel sentiu o desespero tomando conta. Ela tinha razão. Ele sabia que tinha. E pior, ele podia ver nos olhos dela que ela já tinha um plano. Provavelmente já tinha desde o momento em que voltou para casa e viu o assoalho aberto. Por quê? Ele perguntou, sua voz quebrando. Por que faz isso? Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua xícara de chá. Quando finalmente falou, havia algo diferente em sua voz. Algo quase humano. Porque é a única maneira de continuar vivendo.
Porque eu não tenho escolha. Porque fiz algo terrível há muito tempo, e essa é minha penitência. Ela levantou os olhos para ele. Você não entenderia. Então me explique. E para a surpresa de Miguel, ela explicou. Helena começou a contar uma história. Uma história que começou 30 anos atrás, quando ela era apenas uma jovem de 22 anos, recém-formada, cheia de sonhos. Ela tinha se apaixonado por um homem. Um homem carismático, poderoso, que prometeu dar a ela tudo o que sempre quis. Mas esse homem estava envolvido em coisas sombrias. Tráfico. Lavagem de dinheiro. Coisas que Helena só descobriu quando já era tarde demais. Quando já estava envolvida. Quando já tinha feito coisas das quais não podia voltar atrás. E então, numa noite, tudo desmoronou. Houve uma operação policial. Tiroteio. E no meio do caos, Helena fez algo que mudou sua vida para sempre. Ela matou alguém. Não o namorado criminoso. Mas um policial. Um policial que tinha uma família. Filhos. Ela fugiu. Mudou de identidade. Passou anos correndo, se escondendo. Até que encontrou essa propriedade, isolada, perfeita para desaparecer. E foi aqui que ela percebeu algo perturbador. O homem de quem comprou a propriedade começou a fazer perguntas. Perguntas sobre seu passado. Sobre de onde vinha. Ele estava ficando suspeito. E Helena não podia se dar ao luxo de ter alguém curioso por perto. Então ela o matou. E percebeu que era fácil. Assustadoramente fácil. E percebeu também que matar esse homem resolveu seu problema. Pelo menos por um tempo. Mas o dinheiro acabou. A solidão pesou. Então ela conheceu outro homem. Casou-se com ele. Viveu como uma esposa normal por alguns anos. Até que, novamente, as perguntas começaram. As suspeitas. E mais uma vez, ela resolveu o problema da única maneira que sabia. O padrão se repetiu. 5 vezes ao longo de mais de 20 anos. 5 homens que pensaram que estavam construindo uma vida com ela. 5 homens que foram eliminados quando se tornaram um risco. E agora eu? Miguel perguntou quando ela terminou. Outubro 15 é o dia que você planejou me matar? Helena assentiu lentamente. Era. Mas você estragou tudo ao encontrar o porão. Agora preciso replanejar. Miguel sentiu o terror puro inundando seu corpo. Ela estava falando sobre matá-lo com a mesma calma que falaria sobre trocar uma lâmpada queimada. Mas aqui está o problema, Helena continuou, e havia algo estranho em seu tom agora. Você é diferente dos outros. Os outros, e eles eram meio para um fim. Dinheiro. Segurança. Cobertura. Mas você. Ela pausou, e pela primeira vez desde que essa conversa começou, Miguel viu emoção real em seus olhos. Eu realmente me apeguei a você. Mais do que deveria. Se você sente algo por mim, não precisa fazer isso, Miguel disse rapidamente, vendo uma abertura. Podemos fugir. Juntos. Recomeçar em outro lugar. Eu não vou contar nada. Helena sorriu tristemente. Você acha que eu não pensei nisso? Você acha que não quero acreditar que isso é possível? Mas eu conheço homens, Miguel. E sei que você está dizendo isso agora, com medo, querendo sobreviver. Mas daqui a uma semana, um mês, um ano, o peso da consciência vai crescer. Você vai olhar para mim e vai ver uma assassina. Vai pensar naquelas 5 pessoas. E eventualmente, você vai me denunciar. Não vou. Eu prometo. Promessas não significam nada quando feitas sob ameaça de morte. Helena levantou-se. Mas vou te dar algo que não dei aos outros. Uma escolha. Miguel a observou, mal ousando respirar. Você tem até amanhã ao meio-dia, ela disse. Pode fugir. Ir para a polícia. Contar tudo o que viu.
Mas saiba que, se fizer isso, vou desaparecer antes que me peguem. E vou muito bem treinada em desaparecer. Ou. Ela fez uma pausa. Ou você pode escolher ficar. Escolher confiar que eu não vou machucá-lo. Escolher acreditar que talvez, apenas talvez, você seja diferente. Que talvez eu possa parar. Por você. Por que faria isso? Porque estou cansada, Miguel. Tão cansada. 30 anos correndo. 30 anos olhando por cima do ombro. 30 anos sem nunca poder confiar completamente em alguém. E você, e pela primeira vez em décadas, você me fez sentir algo real. Algo que não é medo ou necessidade. É uma chance minúscula, quase impossível, mas é uma chance de ter algo normal. Miguel olhou para ela. Para a mulher que tinha sido sua esposa. A mulher que tinha dormido ao seu lado, rido com ele, construído memórias com ele. E também para a desconhecida. A assassina. A mulher capaz de planejar mortes com a precisão de quem planeja o jantar. E se eu escolher ficar e você mudar de ideia? Então você morre, Helena disse simplesmente. Não vou mentir para você. Esse é o risco. Não é exatamente uma escolha justa. Nunca disse que seria justa. Disse que era uma escolha. Helena caminhou até a porta. Vou sair agora. Vou para a casa da minha mãe de verdade dessa vez. Você tem até meio-dia de amanhã. Se eu voltar e você não estiver aqui, vou entender. Vou deixar você ir e desaparecer da sua vida. Se você estiver aqui. Ela olhou para ele uma última vez. Se você estiver aqui, precisamos conversar sobre como seguir em frente. Juntos. Com toda a verdade entre nós. E então ela saiu. Simplesmente saiu. Miguel ouviu o carro dela ligar e se afastar pela estrada de terra. Ele ficou ali sentado, em choque, por horas. Enquanto a noite caía, ele permaneceu na poltrona, sua mente rodando em círculos intermináveis. Deveria fugir. Era óbvio. Ela era uma assassina. Uma serial killer que tinha matado 5 pessoas. Que tinha planejado matá-lo. Correr era a única opção sensata. Mas havia algo que o mantinha ali. Não era amor, ou pelo menos ele não achava que fosse. Era algo mais complicado. Era a imagem dela nos últimos 3 anos. A genuinidade em seus olhos quando ela o olhava. O jeito que ela se aninhava contra ele nas noites frias. As pequenas coisas que pareciam impossíveis de falsificar completamente. Ela tinha vivido uma mentira com 5 homens antes dele. Mas será que tudo com ele também era mentira? Ou havia algo de verdade ali, como ela havia dito? E havia outra coisa. Uma coisa que Miguel mal ousava admitir para si mesmo. Parte dele entendia. Não justificava, não perdoava, mas entendia. Uma jovem de 22 anos cometendo um erro terrível e passando o resto da vida fugindo das consequências. Fazendo coisas cada vez piores para proteger o segredo original. Um efeito dominó de tragédia. Será que ele era louco por considerar ficar? Provavelmente. Mas também era louco pensar que poderia simplesmente voltar à vida normal depois de tudo o que tinha visto. Mesmo que fosse para a polícia, mesmo que ela fosse presa, ele nunca seria o mesmo. A noite se arrastou. Miguel desceu ao porão mais uma vez e olhou para todas as evidências. Pegou o diário e leu cada entrada. Conheceu Roberto, Eduardo, Marcos, Fernando, e Caio através das palavras de Helena. Homens que tinham vidas, sonhos, famílias que ainda os procuravam. Ele devia isso a eles, não devia? Devia a eles buscar justiça. Mas havia aquela última entrada sobre ele. As palavras, e Miguel é gentil demais. Quase me faz questionar o plano. Quase. Aquele o quase o era pequeno, mas significativo. Significava a dúvida. Significava que ela estava, pela primeira vez, considerando não seguir adiante. Quando o sol nasceu, Miguel ainda não tinha decidido. Ele preparou café.
Tomou banho. Vestiu roupas limpas. Fez as coisas mecânicas do dia a dia enquanto sua mente continuava lutando consigo mesma. 11 da manhã chegou. Depois 11h30. Meio-dia se aproximava rapidamente. Às 11h50, Miguel finalmente tomou sua decisão. Ele pegou as chaves do carro. Mas não dirigiu para a cidade. Não foi para a delegacia de polícia. Ele dirigiu até o Bosque Norte, perto do riacho. O lugar que Helena tinha mencionado no diário. Onde as cinzas de Roberto estavam espalhadas. Miguel caminhou entre as árvores até encontrar o riacho. Ele ficou ali parado, olhando para a água corrente, pensando em todas as vidas que terminaram nessa propriedade. Pensando em sua própria vida e na escolha impossível que tinha pela frente. Quando voltou para a cabana, eram 10 para o meio-dia. Ele estacionou o carro no lugar de sempre e entrou. A casa estava silenciosa. Ele se sentou no sofá e esperou. Meio-dia chegou e passou. 1 da tarde. 2. 3. Às 4 horas, ele ouviu o carro dela voltando. A porta se abriu. Helena entrou lentamente, seus olhos procurando por ele. Quando o viu sentado no sofá, ela parou. Você ficou, ela disse, e havia surpresa genuína em sua voz. Fiquei, Miguel confirmou. Helena caminhou devagar até sentar-se na poltrona à frente dele, mantendo distância. Por quê? Miguel pensou por um longo momento antes de responder. Porque percebi uma coisa. Ir para a polícia não traz aqueles homens de volta. Não desfaz o que aconteceu. Só cria mais destruição. E por quê? Ele hesitou. E porque eu acredito que você pode parar. Que você quer parar. Você está apostando sua vida nisso. Estou. Helena fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam molhados. Eu não mereço isso. Não mereço você. Provavelmente não. Mas eu também não mereço passar o resto da vida olhando por cima do ombro, me perguntando quando você vai decidir que me tornei um risco. Então o que fazemos? Fazemos um acordo, Miguel disse, sua voz firme. Você me conta tudo. Absolutamente tudo. Sem mentiras. Sem segredos. E nós selamos aquele porão. Queimamos o diário. Destruímos as evidências. E você para. Não mais planos. Não mais datas. Nós construímos uma vida de verdade. Juntos. Ou isso acaba agora. Helena olhou para ele por um longo tempo. Então, lentamente, ela assentiu. Tudo bem. Eu aceito. E foi assim que Miguel e Helena passaram as próximas semanas. Ela contou tudo. Cada detalhe. Cada crime. Cada momento de sua fuga de 3 décadas. E foi doloroso. Muitas vezes, Miguel quis desistir, quis correr. Mas ele permaneceu. Juntos, eles selaram o porão. Queimaram o diário e todos os documentos. Destruíram as fotos. Removeram cada vestígio do passado de Helena. E então tentaram viver. Tentaram construir algo real do caos e da mentira que os tinha unido. Não foi fácil. Havia noites em que Miguel acordava no escuro e olhava para a mulher dormindo ao seu lado, se perguntando quem ela realmente era. Havia momentos em que Helena via o medo nos olhos dele e sabia que talvez ele nunca confiasse completamente nela. Mas eles tentaram. Dia após dia, tentaram. 1 ano se passou. Depois 2. A data de outubro 15 chegou e passou sem incidentes. Outra vez. E outra. Miguel nunca contou a ninguém o que descobriu naquele porão. E Helena nunca voltou a planejar uma morte. Eles viviam numa espécie de acordo tácito, 2 pessoas carregando um segredo impossível juntas. Às vezes, Miguel se perguntava se tinha feito a escolha certa. Se deveria ter ido para a polícia. Se deveria ter procurado justiça para Roberto, Eduardo, Marcos, Fernando e Caio.
Mas então Helena sorria para ele no café da manhã, genuinamente feliz por ele estar ali, e ele percebia que talvez não houvesse escolha certa. Apenas a escolha que ele tinha feito. E ambos teriam que viver com as consequências pelo resto de suas vidas. O porão permaneceu selado sob o assoalho da cabana. E os segredos dele permaneceram enterrados também, conhecidos apenas por duas pessoas que decidiram, contra toda lógica e razão, tentar construir algo real em cima de uma fundação de mentiras. E a vida continuou. Como sempre continua. Independentemente dos segredos que escondemos sob nossos pés.